Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre funções vetoriais. Primeiramente, o que a gente tinha até agora, né? Lá no cálculo A, nós aprendemos funções cujo domínio é um subconjunto de R e a imagem está em R também. Tá? Quando a gente passou para o cálculo 2, né, funções de várias variáveis, nós começamos a ter funções que agora nós tínhamos um domínio dentro de R elevado a alguma potência, tá? Cartesiano de R várias vezes, 2, 3, 4, 5, etc. Vou colocar assim, Rn, cuja imagem estava em R. Isso é uma função de várias variáveis. A partir de agora, né, nós vamos começar a estudar funções vetoriais. O que significa função vetorial? Tá? Vou colocar assim um F maiúsculo, que parte de um domínio, né, contido no Rn e termina também dentro do R com o mesmo N. Tá? Então, a diferença aqui agora para tudo que a gente já viu é que o contradomínio, né, a imagem da função, vai ser um cara dentro do Rn, tá? O mesmo cara do domínio. Tá? Esse cara aqui, ao invés de chamar de função, né, a gente vai dar um nome especial para ele, vai ser um campo vetorial. Tá? Ele é um campo vetorial. Tá? É uma função, tá? Mas ele descreve, para cada ponto de Rn, ele descreve um vetorzinho. Então, tu consegue traçar um gráfico, digamos assim, claro, no caso 2 ou 3, tu consegue fazer um desenho de um gráfico, em que cada ponto tem um vetor. Através desse campo aqui, tá? Então, sempre que a gente for considerar um campo, tá? Pode ser de R2 ou R3, não vamos passar do 3, tá? Vou colocar assim, vou colocar o F de, por exemplo, R2 para R2, ou de R3, vou colocar aqui de R3 para R3. A partida dele, tá, vai ser um cara do tipo X, Y, Z. E a imagem dele também vai ser um cara do tipo X, Y, Z. Só que aqui na imagem a gente vai usar uma notação especial, a mesma notação lá da física, né? A gente vai ser alguma coisa na direção Y, que é a direção do X, mais alguma coisa na direção J, que é do eixo Y, mais alguma coisa na direção K, que é do eixo Z. Então a gente vai escrever assim de forma genérica, Fzinho de X, Y, Z, I, mais G de X, Y, Z, J, mais H de X, Y, Z, K. Ou seja, isso aqui seria um vetor em R3 cuja primeira coordenada é essa função aqui, a segunda é essa e a terceira é essa aqui, tá? Isso aqui, essas três funções são funções de várias variáveis, ou seja, o domínio delas é em R. Não, desculpa. A imagem delas é em R e o domínio é o mesmo domínio do cara aqui, é o R3. Essa função, essa e essa, a gente chama de funções coordenadas. Então, por exemplo, né, se eu pegar, antes de eu colocar o exemplo, eu só vou observar, tá? Se fosse de R2 para R2, eu não teria o Z aqui, eu teria só XY, só XY, só XY, e eu não teria o K, né? Vai de R2 para R2, então tudo fica limitado a duas entradas, tá? Então, vou dar um exemplo em R2, tá? Já que eu defini em R3, vou dar um exemplo em R2. Por exemplo, o campo F de XY dado por x menos y na direção y, mais, sei lá, xy quadrado na direção j. Tá? Essa aqui é a minha função f de xy,
É tudo limitado a duas entradas aqui. E essa aqui é a minha função g de xy. Então, tenho duas entradas na partida, funções de duas entradas aqui, não vai até o k, né? Então, isso aqui é um exemplo de campo vetorial, tá? Quando a gente tem um campo vetorial, a gente consegue fazer algumas coisinhas com ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, que a gente vai definir aqui para um campo vetorial, é o campo gradiente. São casos especiais de campos vetoriais. Então, o campo gradiente vai ser quando o meu campo vetorial ele é derivado a partir de uma função que a gente chama de função potencial. Se eu tiver uma função φ, tá? Vou fazer aqui de novo no caso R2, pode ser estendido para o caso R3 com um carinha a mais. Então, vou colocar aqui um φ de xy, né, dado aleatoriamente, que vai ser, vou colocar assim, φ, que vai do R2 para R, é uma função de duas variáveis, não é um campo, que vai pegar um xy e vai levar em alguma coisa, tá? Depois, em algum exemplo, a gente faz um caso particular. Então, eu vou de xy para um φ de xy. O campo gradiente vai ser o gradiente da função φ. Quem é o gradiente da função φ é a derivada da função φ com relação a x, a derivada parcial na direção y, mais a derivada da função φ com relação a y na direção j. Tá? Se φ fosse uma função de três variáveis, eu teria mais o derivado da função φ na direção k e o meu campo seria de R3 para R3. Então, esse aqui é um campo vetorial gradiente. Então, essa φ é a função potencial. E sempre que um campo tem essa forma, ou seja, sempre que existe uma função potencial para definir o campo, nem todo campo vai ser assim, mas quando for assim, a gente diz que f é um campo conservativo. Tá? O motivo disso aí a gente vê mais adiante. Tá? Então, quando o meu campo for um campo gradiente, o meu campo é um campo conservativo, tá? Cuja função potencial é dada por φ. Tá? Então, por exemplo, né, vou escolher aqui uma φ. Tá? Por exemplo, então, vou pegar a φ de xy dado por x ao quadrado menos xy mais y. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Achar as derivadas parciais da φ. Então, dφ dx é derivada de x quadrado é 2x, menos derivada de xy é y, e derivada de y é zero, com relação a x. Né? Derivada de φ com relação a y, x quadrado com relação a y, a derivada dele é zero, de xy fica menos x, e de y fica 1. Então, o campo f dado por gradiente de φ é igual a 2x menos y na direção de y, mais menos x mais 1 na direção de j. Tá? Esse campo é um campo obtido a partir de uma função de duas variáveis. Ele é um campo em R2, de R2 para R2. Isso vai acontecer sempre. Além disso, né, além do campo gradiente, a gente pode fazer algumas definições aqui em cima de um campo dado. Né? Por exemplo, divergência
de f. Tá? Se f for um campo, aqui eu vou colocar para 3 variáveis. Tá? Eu faço às vezes para 3, às vezes para 2, para vocês entenderem. Né? Se for para 3, vai ter 3 componentes. Se eu quiser resumir para 2, eu boto com 2 componentes ali. Né? Então, o que é a divergência de um campo f? Tá? Dado um campo f, que aqui eu vou colocar de R3 em R3, ou de um domínio em R3 para R3, não precisa ser em todo R3, mas eu estou colocando só de forma genérica, né? Que vai pegar o seguinte, vai ser o f de x, y, z, dado pelas funções coordenadas f de x, y, z, função de 3 variáveis, e g, j, h, k, né? A minha divergência do campo, que eu vou chamar de div f, tá? Divergência de f, ele é simplesmente a soma das derivadas parciais de f, g e h, respectivamente, com relação a x, y e z. Ou seja, é a df dx mais dg dy mais dh dz. Ou seja, pego a primeira e derivo com relação à primeira coordenada, a segunda com relação à segunda e a terceira com relação à terceira e somo todo mundo, tá? Isso aqui dá uma função do mesmo número de variáveis que eu parti lá, tá? Como eu parti de 3, vai dar uma função de 3 variáveis cuja imagem está em R, tá? Se eu fosse só xy, ia ter só f e g e eu não teria essa parte aqui. Então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui um campo f de x, y, z, dado, por exemplo, x, y, i, mais zj, mais z quadrado y, k. Então, a primeira é f, quem está com i é f, quem está com j é g e quem está com k é h. Então, divergência de f, ele é dado por derivada de xy com relação a x é y. Derivada de z de g com relação a y, derivada de z com relação a y é 0. Derivada de z quadrado y, que é de h com relação a z, é 2z, y. Então, é simplesmente isso aqui. Y mais 2z, y. Esse aqui é a minha divergência de f. É bem fácil, tá? Pego a primeira e derivo em x, a segunda derivo em y e a terceira derivo em z, né? Tudo parcialmente. Aqui, se eu tratar o meu, vou colocar assim, o meu símbolo gradiente, né? Ele é a derivada com relação a f, mais a derivada com relação a g, mais a derivada com relação a z. Então, se eu tratar o meu gradiente como um operador, né? Como se fosse um vetor, vou colocar aqui assim, aqui em cima. Se eu tratar o meu gradiente como sendo um operador do seguinte tipo, dx, dy, dz, né? Ou seja, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z, e deixar aqui assim um buraco, né? Não estou dizendo com relação a quem, eu posso imaginar, posso olhar esse divergência de f como o meu gradiente escalar f. Né? Ou seja, produto escalar vai ser o primeiro no primeiro, derivada de x com relação a f, o segundo com o segundo, derivada de y, derivada de g com relação a y, e o terceiro no terceiro, derivada de h com relação a z.
Tá? Isso imaginando o produto escalar como sendo operar aquelas funçõezinhas lá. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula bem fácil da gente lembrar como é que faz a divergência. Tá? E lembrando, o produto escalar tem que resultar num escalar. Né? Então, vocês já sabem que isso aqui é uma função cuja imagem vai ser dentro de R. Tá? Se eu pensar no mesmo operador aqui, eu posso definir o que eu chamo de rotacional. Tá? Digamos a mesma f dado por fgh, o meu rotacional de f ele é mais facilmente definido como, bom, lá na divergência eu usei produto escalar, aqui o rotacional eu vou usar o produto vetorial do gradiente com f. E o que seria, tá? Para vocês lembrarem, isso não é correto exatamente da gente fazer, tá? Vou tirar o determinante de uma matriz cujas entradas não estão todas no mesmo lugar, tá? Por exemplo, a primeira linha vão ser os vetores indicativos de posição, eixo x, eixo y, eixo z. Na segunda linha vão ser os operadores ali, né? Que é o cara do rotacional, que é ddx, y e z, as derivadas parciais, operador derivada parcial. E, por fim, f, g e h, as coordenadas aí, funções coordenadas do meu campo, tá? Isso só vale daí para campo tridimensional, né? Não vale para campo bidimensional agora. Até a divergência estava funcionando. O que vai resultar aqui? Bom, tu vai tirar o determinante aqui como se fosse matrizes, né? Só que quando tu fizer o produto aqui, né, de um operador pela uma função, tu vai imaginar como derivando parcialmente. Então, aqui, por exemplo, vai ser derivada parcial com relação de x da função g na posição k. Né? E o outro cara na posição k vai ser o cara ao contrário aqui, vai ser a derivada parcial com relação a y da função f na direção k, com o menos na frente. Então, tem que saber fazer aí o determinante de matrizes para colocar o rotacional. Então, né, um resumão de funções vetoriais é feito aí dessa forma.